Bom dia. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais uma segunda-feira que o nosso bom Deus preparou para abençoar as nossas vidas. Pega a sua Bíblia Sagrada aí. Vamos lá para o Salmos 23. Nós começamos na semana passada esse propósito. Amém? E Deus vai nos guiar, continuar. Hoje é a segunda reunião desse propósito. E Deus, desde a semana passada, já começou a nos dar a sabedoria, aquela visão, para que eu e você venha deitar nos pastos verdejantes de Deus. Amém, igreja? Amém. Deus, Ele quer que eu e você coma o melhor dessa terra. Deus, Ele não quer mais que eu e você viva no sofrimento. Salmos 23. Todo mundo achou? Salmos 23 é fácil, né? Glória a Deus. Posso ler? Está todo mundo já aí? Faltou alguém? Está chegando ainda, né? Então vamos lá. Salmos 23, no versículo 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 2: Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha aqui para mim, olha aqui para o irmão Jorge. Nós começamos na semana passada aqui que Davi, irmão, movido pelo Espírito Santo, ele soltou essa palavra aqui e ele faz essa declaração, que Deus era agora o pastor dele, que Deus ia guiar ele às águas tranquilas e ia fazer ele deitar em verdes pasto. Vamos ler de novo aqui esse versículo 2. Olha só: deitar-me me faz em verdes pasto. Então quer dizer, ele colocou toda a confiança em Deus, que Deus ia fazer ele deitar em verdes pasto. Então, como nós começamos a falar, o pasto verdejante era o alimento melhor para a ovelha. A ovelha comendo daquele pasto, ela ia ter uma boa saúde. A lã dela ia ficar uma das mais brancas. Então, quer dizer, a ovelha seria bem sucedida na vida, é poder produzir, gerar outras ovelhinhas, tudo ia dar certo. Então ele se colocou como ovelha de Deus. Mas para que a ovelha poderia ir para esse pasto, ele tinha que ouvir o pastor. Então quer dizer, se eu e você também quer deitar no verdes pastos de Deus, eu e você precisa ouvir a Deus. Amém, igreja? Eu e você precisa estar atento à sua voz. Nós aprendemos também na semana passada que aquele que veio antes de Jesus era ladrão e salteadores, e as ovelhas não ouviram a sua voz. Então eu e você não podemos ouvir a voz do estranho. E o estranho, que é Satanás, ele vem falar conosco, e só que eu e você não percebe que é ele. Ele vem falar conosco e muitas vezes desvia eu e você do caminho. Então é por isso que muitas vezes eu e você está dentro da igreja, ouvindo as palavras de Deus, louvando o Senhor, mas não tem deitado no pasto verdejante. Irmão Jorge, para nós, o que é deitar nos pastos verdejantes de Deus? É nada te faltar. É você ter uma saúde perfeita. Você foi ao médico, o médico diz que você está doente, você busca Deus, Deus ele te dá a palavra, que Ele é o Deus que te sara de toda enfermidade, você faz aquela oração e fica curado. Olha você comendo do pasto de Jesus. Olha você na tua saúde, você sendo bem sucedido. Você estava com problema financeiro, não tinha como pagar o aluguel, você não tinha como se sustentar. Você vem, busca Deus, Deus ele te dá lá a palavra que está lá em Filipenses 4,19, que o nosso Deus, ele, segundo a sua riqueza,
Ele nos supre toda a nossa necessidade em glória por Cristo Jesus. Você pega essa palavra, coloca sobre a sua vida e fala: meu Deus, é o Senhor que me supre. Você começa a ser suprido por Deus. Você vê lá, é o marido arrumando emprego, é você alcançando o teu emprego, é você crescendo, prosperando. Olha você comendo nos pastos verdejantes. Está dando para você entender? Talvez você estava com problema com seus filhos, os filhos estavam indo para o vício, estavam vivendo nesse mundo aí de uma maneira errada. Você começa a buscar a Deus, começa a ouvir as palavras de Deus. Deus, ele te ensina que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz será abundante sobre a vida dos teus filhos. Você começa a pegar essa palavra, ali é os pastos verdejantes de Deus. Você começa a se alimentar, comer dessa palavra, aí você começa a ver o teu filho mudando, aceitando Jesus, se convertendo, e muitos se tornando até um pregador, um pastor. Olha só, olha você comendo do pasto verdejante de Deus. Deus, ele quer, e ele é o único que pode eu e você fazer eu e você deitar. Davi sabia disso. Ele fala aqui, vamos ler de novo, ó. Deitar-me faz em verdes pastos. Então é só Deus, irmão. Se você estava esperando o teu marido fazer você ser bem sucedido, ou a sua esposa, ou o seu patrão, ou o governo, a tua confiança está numa pessoa errada. O único que pode fazer você ser bem sucedido é Jesus. Ele é o único. Deitar-me faz em verdes pastos. Vem aqui comigo no Salmos 34. Nós vamos aprender aqui 5 passos para deitar nesses pastos. Salmos 34. Ele vai aqui nos ensinar como eu e você deitar nesse pasto verdejante. Amém? Talvez você não está comendo desse pasto. O pasto que você tem comido hoje é queimado. É o que? Problema no casamento. Você está frustrado. Você está triste. Está vendo seu filho só na rebeldia. Você começou lá uma obra lá para reformar a sua casa e não consegue concluir. Olha só o pasto queimado que você tem comido. Irmão Jorge, eu tenho 10 anos tentando levantar essa casa, não consigo. Irmão Jorge, eu estou vivendo de aluguel, poxa, é uma luta, eu não consigo pagar o meu aluguel, todo mês aquela briga, irmão Jorge. É o pasto queimado que você tem comido. Você tem comido desse pasto que não veio de Deus. Não foi Deus que te guiou para esse pasto. Não foi. Aqui isso. Então as pessoas, irmão, elas têm uma mania que está passando por um problema, ela fala assim: é porque é a vontade de Deus, irmão Jorge. Se Deus quisesse mesmo, Deus já tinha me abençoado. Só que Deus sempre quis. Deus fala na palavra que Ele sempre quis. Lembra que nós aprendemos aqui também que Jesus, quando chegou lá na cidade de Jerusalém, quando Ele estava aqui na terra, Ele viu a cidade de Jerusalém toda destruída, irmão. Jesus chorou. E Ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, que apedreja aquele que te foi enviado. Sempre quis eu te ajuntar com uma galinha junto aos pintinhos, mas tu não quiseste. Então, quer dizer, no coração de Deus, Ele sempre quis nos ajuntar com uma galinha junto aos pintinhos, quer dizer, nos guardar. Então, Deus sempre quis que eu e você seja bem em todas as áreas. Sempre foi da vontade de Deus que eu e você crescesse, seja uma pessoa bem sucedida aqui na terra. É da vontade de Deus. Só que muitas vezes eu e você que desviamos, passamos a ouvir a voz do estranho. Olha o que diz aqui. Salmos 34, no versículo de número 12. Posso ler? Aí ele fala assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Aqui é uma pergunta.
Deus ele faz uma pergunta para mim e para você. Quem é o homem que deseja a vida e que quer ter largos dias para ver o bem? Amém? Quem quer? Você quer? Você deseja a vida? Você quer ter largos dias? O que é largo dias? Viver muito e ver os bens de Deus. Vamos ler de novo aqui? Versículo 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Aí agora ele dá 5 passos, tá? Para você ver o bem dele. Diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparte do mal e faz o bem, procura a paz e siga. Amém? Olha aqui para o irmão Jorge. Jesus faz uma pergunta para nós e nos mostra como eu e você alcançar. Eu e você não estamos nesse propósito? Você não botou no coração: não, irmão Jorge, a partir de hoje eu vou deitar nos pastos verdejantes de Deus. Eu não quero mais comer pasto queimado. Eu não quero mais a doença no meu corpo. Eu não quero mais a miséria na minha casa. Eu não quero mais a briga conjugal com meu marido, com a minha esposa. Eu não quero mais sofrer na minha vida. Eu quero comer os pastos verdejantes. Eu quero o melhor. Aí Deus fala: se quiserem e me ouvir, comerá o melhor dessa terra. Então Deus quer. E ele já faz uma pergunta aqui e nos ensina um caminho. Ele nos ensina para que eu e você podemos comer desse pasto. E ele fala: quem é o homem que deseja a vida? Você é esse homem? Você deseja? Você deseja realmente ser curado? Você deseja realmente que teu casamento seja restaurado? Você deseja realmente que teu filho e tuas filhas se convertam? Você deseja? Então você está desejando a vida. É a primeira coisa, você está desejando a vida. Está certo, está no caminho. Aí, irmão Jorge, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero que minha família se converta, eu quero ficar curado dessa doença. Então você está certo. Você está desejando a vida. Bom, vamos ler de novo? Versículo 12 diz assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Então eu e você somos esse homem. Eu e você somos essa pessoa. Aí ele vai mostrar para nós como chegar lá. Versículo 13. O primeiro passo: guarda a tua língua do mal. O primeiro passo para que você coma do pasto verdejante é você guardar a língua do mal, irmão. Você não pode ter essa língua. Você não pode, com a tua língua, irmão, defamar as pessoas. Você não pode, com essa língua, com a sua língua, começar a falar mal do pregador, das igrejas, falar mal de outro ministério, outras religiões. Para. Você não pode ter aquela língua que só fala mal. Você tem que guardar a tua língua. É o primeiro passo para que você possa comer do pasto verdejante de Deus. Deus, ele faz a pergunta e te ensina o caminho. Quem é o homem que deseja a vida? Você não deseja ser curado? Você não deseja prosperar? Você não deseja ter a bênção de Deus no seu casamento? Então, guarda a tua língua do mal. Para de ficar falando mal dos outros. Para de ficar levantando a sua língua, irmão, para defamar. Dá um freio aí. Você tem que frear a tua língua. A língua, ela se gloria, irmão. Ela é um pequeno membro, mas ela se gloria de grandes coisas. Assim como o navio. O navio, ele é grandão, mas o leme é pequenininho. E consegue governar o navio. Assim é a nossa língua, irmão. Com a nossa língua nós bendizemos e maldizemos. Não podemos ser assim. Eu e você temos que ter uma língua que só glorifica a Deus. Se você não tem que falar, fica quieto. Não abre a tua boca, não. Para de ficar falando mal da tua sogra, do teu sogro, do teu genro. Para de ficar falando mal. Guarda a tua língua do mal. Profetiza coisas boas. Aí o segundo passo
Eu vou ter que correr um pouquinho, porque é muita coisa, então eu vou falar um pouquinho de cada coisa, tá? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. É o segundo passo. O que é os lábios falar enganosamente? O que é o engano? Que é mentira. Então eu e você não podemos falar enganosamente. Se eu e você queremos comer dos pastos, queremos ser curados, queremos prosperar, eu e você não podemos mais falar enganosamente. O que é engano? Engano? Mentira. Então quando você fala que teu marido não presta, você está falando enganosamente. Por quê? Porque Deus falou que quando Ele criou o homem, viu que era bom. Então quando teu marido foi criado, ele foi criado bom. A tua esposa, teu filho, teu vizinho, o teu patrão, ele foi criado bom. Todas as pessoas foram criadas para ser parecido com Deus, e Deus é bom. O mal que está atranhado lá na vida do teu marido, dos teus parentes, das pessoas que se relacionam conosco, é que está fazendo ele parecer mal, mas não é. Então eu e você conhecemos a verdade. Se eu e você conhecemos a verdade, por que eu e você vai ficar falando mal do marido, da esposa, do filho? Não, temos que falar bem. Falar o que a palavra ensina. Ah, irmão Jorge, eu vou estar mentindo. Não, você está falando a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se a palavra fala que quando ele criou o homem, disse e viu que era bom, então o homem é bom. Que isso? Foi a natureza de Satanás que entrou no homem que modificou este homem. Então eu e você temos o poder de Deus para arrancar a natureza de Satanás, muitas vezes que está no nosso próprio familiar, que está fazendo ele ficar com aquela aparência ruim, e eu e você fica falando, meu marido não presta, minha esposa não presta. Você está falando enganosamente. Quando você fica falando que a tua vida não presta, que você está doente, nunca vai ficar curado, você está falando enganosamente, porque a palavra fala que ele, verdadeiramente, ele tomou sobre si toda a nossa enfermidade. A verdade é que ele já nos curou. Então eu e você temos que falar a verdade. Eu estou curado pelas feridas de Jesus. Amém, igreja? Aí você está falando a verdade. A minha vida não presta, está falando enganoso. Porque a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus, ele já fez tudo para que eu e você seja perfeito. Então eu e você não podemos abrir os lábios e falar engano. Então começa a falar, não, meu marido é uma benção, não, a minha casa é um pedaço do céu. Aí, irmão Jornal, não é. Vai profetizando. Você não quer comer dos pastos verdejantes? Você tem que seguir os passos. Deus, ele fala, quem é o homem que deseja a vida? É você? Você quer? Eu quero, irmão Jorge. Então tem que seguir esses passos. Quem é o homem que deseja a vida e quer ter largos dias para ver o bem? Aí ele vai começando a falar, guarda a sua língua do mal e os seus lábios de falar enganosamente. Então não fala. Não fala nada que é engano. Não, meu casamento é uma bênção. Deus está no meu casamento. Meu filho, ele só me dá alegria. Meu filho é discípulo do Senhor, irmão Jorge. Ou meu filho é uma bênção. Vai falando. É assim que eu faço, irmão. Muitas vezes meus olhos não mostram. Meus olhos estão me mostrando diferente. Mas eu não sigo as minhas vistas. Eu sigo a palavra. Olharam para ele e foram iluminados. Olha para a palavra. Ele é a palavra. Jesus é a palavra. Aí vamos lá para o terceiro passo, né? Versículo 14. É o terceiro passo. A parte do mal. Amém, igreja? Amém. A parte do mal e faze o bem. O terceiro passo. Você tem que se apartar do mal. Tem pessoas, irmão, que às vezes ela se apartar do mal, ela procura o mal. Ela procura o problema. A Bíblia fala, irmão, que nós temos que ter paz com todos.
ela procura, irmão, o problema. Ela sabe que ela falar daquela maneira, ela agir daquela maneira, vai causar o mal. Ela procura a parte do mal. Não age conforme o mundo tem ensinado, irmão. Você tem que se apartar. Aquilo é mal, aquilo ali vai te destruir. Se aparta. A mentira é mal, então não mente. Não mente, irmão. Fofoca é mal? Então não mente, não faz fofoca. Eu e você tem que se apartar do mal. É o terceiro passo. Para quê? Para que eu e você coma do pasto verdejante. Amém? E faz o bem. Eu e você tem que fazer o bem. Eu pergunto a você, orar pela tua nação é bem ou mal? E por que eu e você não oramos? Orar pelo seu vizinho é bem ou mal? Por que nós não fazemos isso? Falar de Jesus por aquela pessoa que não merece é bem ou mal? E por que eu e você não fazemos? Visitar uma pessoa doente no hospital é bem ou mal? E por que eu e você não fazemos? Por que eu e você não fazemos esse bem? Nós fazemos ao contrário. Nós não fazemos o bem e procuramos fazer o mal. Mas se eu e você queremos a vida e queremos deitar nos pastos verdejantes de Deus, temos que fazer o certo. Se apartar do mal e fazer o bem. Você sabe que você for lá discutir, brigar, é o mal? Por que você vai lá? Você tem que se apartar de lá. Vai discutir para quê? Não, irmão, não, mas eu tenho que falar, eu tenho que me ouvir. Não, irmão, é mal. O bem é você ir lá, fechar a tua porta do teu quarto e clamar a Deus. Meu Deus, está vendo essa confusão assim, meu Deus, eu sei que é um demônio que está lá querendo destruir a minha família. Meu Deus, eu vou usar o teu poder para quebrar. Demônio, solta os meus familiares. Meu Deus, eu estou abençoando toda a minha família. Ó bem, você não foi lá para discutir, brigar, porque você sabia que era mal, e você fez o bem. Você foi orar pela sua família, que isso acontece na família. Discussões, discórdia. Então eu e você temos que nos apartar do mal e fazer o bem. Deus, ele sabe, você sabe que é fazer o bem. Amém? Não faz. Vamos lá. No quarto passo. Vamos lá. 15. Eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui no 13 aqui. Guarda a tua língua do mal. Primeiro passo. E os teus lábios de falar enganosamente. Segundo passo. A parte do mal. Terceiro passo. E fazer o bem. O quarto passo. Aí ele fala aqui. Procura paz e segue-a. Que é o quinto passo. Tá? Eu dei uma embolada aqui. Vou voltar aqui no 14 para você poder entender. A parte do mal é o terceiro. Faz o bem é o quarto. Procura a paz e segue. É o quinto passo. O quinto passo. Procura a paz e segue. Então eu e você temos que procurar a paz. A palavra de Deus diz: se depender de vós, tem paz com todos. Está nas tuas mãos se vai ter briga ou não? Então não briga. Tenha paz. Irmão Jorge, meu marido vai ver só quando ele chegar em casa eu vou quebrar o barraco. Não faça isso. Você não quer comer dos pastos verdejantes? Você não deseja a vida? Eu desejo, irmão Jorge. Então procura a paz. Procura resolver em tudo em paz, irmão. Sem discutir, sem brigar. Algumas vezes você vai ter que sentar e conversar com aquela pessoa que fez o problema. Você vai ter que conversar com ela, mas na paz. Não precisa alterar a voz, pegar um porrete para resolver o problema. Não, irmão Jorge, comigo é assim. Meu marido agiu, eu vou lá, pego logo um porrete, boto na mão e vou para cima. Não. Depender de vós, tenha paz com todos. Procura a paz e segue-a. Segue a paz, irmão. Segue a palavra de Deus. Jesus, ele é o príncipe da paz.
Então resolve tudo de acordo com a palavra. Resolve tudo conforme a palavra te ensina. Quando eu e você fizer dessa maneira, aí sim, eu e você teremos vida. Eu e você passaremos a comer dos pastos de Deus, irmão. Nós não mais vai comer dos pastos queimados que Satanás muitas vezes tem nos alimentado. Você não tem ideia, irmão. Muitas pessoas que estão na igreja, ela tem sofrido. É doença, é miséria, é problema conjugal. Por quê? Porque ela está comendo dos pastos de Satanás. Satanás cria lá uma situação, ela está lá brincando. Ela está discutindo, levantando a sua língua, falando mal de todo mundo, reclamando até de Deus, irmão. A língua do mal. Ela não segue os passos que Deus orientou ela. E depois ela vem para a igreja, ela levanta a Bíblia, ela levanta a mão. E não, hoje vai ter resolvido. Não vai, irmão. Porque você tem que seguir os passos. Você não quer ter vida? Quer, irmão Jorge. Então, segue a orientação de Deus. Eu e você somos a ovelha. Davi entendeu tanto isso que ele declarou: o Senhor é meu pastor. Se Ele é teu pastor, é Ele que te guia. Não é você que vai guiar Deus. Não é Deus que guia você. Você é guiado por Deus. Então, quando Ele falou para guardar a sua língua do mal, age dessa maneira. Se Ele falou para você se apartar do mal, se aparta do mal. Se Ele falou para você não falar enganosamente, não fale enganosamente. Se Ele falou para você seguir a paz, fazer o bem, age conforme Ele te ensinou. Tudo que você sabe que é bem, faz. Perdoar aquela pessoa é bem? É, então perdoa. Aí, irmão Jorge, mas a minha nora não merece. E eu e você merecemos? Eu e você nunca mereceu, mas Deus nos perdoou a si mesmo, nos amou, ama. Para quê? Para que eu e você podemos comer dos pastos verdejantes de Deus e para que eu e você possamos, irmão, produzir nessa terra, ser um homem ou ser uma mulher de Deus. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Esse é o espaço que Deus deu para eu e você, irmão. Amém? Vamos ficar de pé que eu quero orar. Eu quero orar porque meu coração está queimando. E eu quero levar você, eu quero ir também, irmão, deitar nesse espaço que Deus mostrou para nós. Eu e você podemos ficar curados, irmão. Eu e você nessa manhã podemos sair daqui livre de todo o pasto queimado, que é a doença, que é a miséria, que é o problema conjugal. Isso, igreja, Deus está aqui nesse lugar para te abençoar. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, que lindo, meu Deus, é ouvir a sua voz. E é no nome, meu Deus, do Senhor Jesus Cristo que nós nos colocamos diante da tua face. Meu Deus, nós chegamos, meu Pai, no segundo, meu Pai, semana desse propósito. E, meu Deus, nós colocamos no nosso coração, meu Deus, que nós queremos realmente deitar nos pastos verdejantes do Senhor, Pai. Assim como aquele homem chamado Davi. Aquele homem, meu Pai, ele era um jovenzinho que ele somente cuidava das ovelhas. Pai, mas ele se tornou, meu Pai, um grande rei. Hoje ele é conhecido como Rei Davi, porque ele aprendeu, Pai, ele colocou no coração, meu Deus, as tuas palavras, e ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele que me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Meu Deus, aquele homem colocou no coração, Jesus, que o Senhor era o pastor dele, que o Senhor faria ele deitar em verdes pastos, e ele deitou, Jesus. Ele alcançou a bênção do Senhor, Pai. Pai, nós também queremos alcançar, meu Pai, a tua bênção. O Senhor mostrou na tua palavra quem é o homem que deseja a vida, que quer ter largos dias para ver o bem. Oh, meu Deus, nós somos essas pessoas, nós somos esses homens. Nós queremos ter a vida do Senhor, nós queremos ter longos dias para ver o bem. Ah, maravilhoso, mas o Senhor nos ensinou para isso acontecer, Pai.
O Senhor disse no primeiro passo que nós devemos guardar a nossa língua do mal. Ô igreja, o primeiro passo, você tem que agir. Então fala com Deus. Fala com Deus. Talvez você não estava guardando a tua língua. Talvez você era aquela pessoa que falava mal de todo mundo. Ninguém prestava para você. Então peça agora a Deus: Jesus, me perdoa. Meu Deus, use a minha língua, Pai. Que a partir de hoje eu venha falar somente aquilo que a tua palavra, meu Pai, me mostra. Meu Deus, o Senhor disse na tua palavra, Pai, oh meu Deus, que quando o Senhor fez o homem, o Senhor disse que tudo que o Senhor fez era bom. Meu Deus, eu não posso mais falar mal, meu Pai, das pessoas. Me perdoa. Ô igreja, você tem que agir dessa maneira. O segundo passo, igreja, é você falar. Você não pode falar enganosamente. É o segundo passo. O engano é falar uma mentira. Você não pode mentir. Deus diz que você está curado, igreja. Então fala a verdade. Meu Deus, eu quero a partir de hoje, meu Pai, somente falar a verdade do Senhor. A verdade é o que está escrito na tua palavra. Pai, o Senhor disse na tua palavra, meu Pai, que o Senhor me sarou, que o Senhor carregou todas as minhas enfermidades. Por isso eu já declaro agora que eu estou curado, meu Pai. Essa doença não está mais no meu corpo. Ô igreja, é aí que você está falando a verdade. A palavra fala que Ele te supre toda a sua necessidade em glória por Cristo Jesus. Então fala com a sua voz: meu Deus, eu creio que o Senhor está me suprindo, meu Pai, toda a minha necessidade, e eu nunca mais vou falar que eu estou na miséria. Eu creio, meu Pai, de todo o meu coração, que a partir de hoje eu vou somente falar a tua verdade. E isso, igreja, você deve seguir esse espaço. Ele disse também, igreja, para que você venha se apartar do mal. Ele falou para você fazer o bem. Meu Deus, eu quero fazer o bem, meu Pai. Eu quero fazer o bem, meu Deus, o meu Pai, nesse mundo. Ô igreja, você pode fazer um bem agora. Usa agora a sua oração para abençoar não somente a sua vida, mas para abençoar todas as pessoas que você conhece. Isso, para que você possa deitar nos pastos verdejantes de Deus. Meu Deus, nós levantamos a nossa voz, meu Pai, para orar, meu Pai, por esse bairro de São Júlio Tadeu. Nós levantamos a nossa voz para orar por essa nação, meu Pai, chamado Brasil. Nós oramos, meu Pai, por aquelas pessoas que estavam na miséria, meu Pai, aquelas pessoas que estavam doentes. Nós cremos, meu Pai, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós declaramos, meu Pai, que toda essa nação está livre, meu Pai, do sofrimento. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ô igreja, faz o bem agora. Manda esse mal soltar essa nação. Manda esse mal soltar, igreja. Ô igreja, talvez é o teu vizinho, é os teus parentes. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, demônio, você não mais vai agir nesse Brasil. Demônio, você não mais vai agir nesse estado do Rio de Janeiro, na cidade do Duque de Caxias. Nós paralisamos a tua obra, demônio. Nós quebramos a obra que você tem se levantado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, solta a nossa casa, demônio. Solta o nosso familiar. Solta agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não mais vai impedir essa pessoa de vencer na vida. E isso, igreja, manda esse mal soltar o teu marido, a sua esposa, o seu filho. Faz o bem agora. Usa o poder de Deus que Deus te deu. Eu paraliso agora, demônio, a tua ação. Larga esse marido, larga essa esposa, larga esse filho. Toda a obra do inferno, todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Demônio, era você que estava colocando doença nesse corpo. Demônio, que estava levando esse filho para o vício. Demônio, você estava fazendo essa pessoa ser viciada nas drogas. Eu estou quebrando a tua obra, demônio. Eu estou determinando. Sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Larga esse filho, larga essa filha, larga esse casamento. Toda a obra do inferno, todo mal, sai em nome do Senhor Jesus. Ô igreja, levanta a sua mão, igreja. Você aprendeu agora a fazer o bem. Ô igreja, Deus, Ele quer isso, que você sempre faz o bem, igreja. E Ele quer também que você procure a paz. Ele quer que você siga a paz de Deus.
A palavra de Deus diz: se você ter paz, igreja, se o teu caminho for agradável a Deus, Ele faz ter paz com todos, até mesmo com teus inimigos. Deus, Ele quer que você viva em paz. Oh, receba agora a paz de Deus que você alcançou. Oh, xaramalai, andaramachiri, andaramacharamalacantari, andaramai. A paz de Deus está agora entrando sobre a tua vida, igreja. O príncipe da paz está aqui nesse lugar. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Assume agora, assume no teu coração. Meu Deus, eu creio que a partir de hoje, meu Pai, eu viverei em paz. Eu terei paz do Senhor sobre minha vida, sobre minha casa. Ah, maravilhoso. Nós abençoamos, meu Pai, toda a nossa vida, toda a nossa casa. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, toda essa igreja, todo esse povo, meu Pai, que tem ouvido, meu Pai, oh meu Deus, essas mensagens. Abençoa, meu Pai, todas elas, que todas elas possam alcançar a paz do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh igreja, todo o seu coração, repita assim com o irmão Jorge: meu Deus, eu creio que a partir de hoje o Senhor me fez deitar nos pastos verdejantes do Senhor. Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus, que Ele merece. Oh, glória a Deus.